Quando olhamos para a história da civilização, para o tempo do ser humano na Terra, podemos identificar um punhado de indivíduos que inspiraram sociedades de maneiras profundas, às vezes para a grandeza, outras vezes para a depravação. Por mais importantes que essas figuras sejam na história, para o bem ou para o mal, alguma delas teve o alcance e a influência do homem Jesus. Nascido em uma família pobre, o ministério de Jesus começou nos níveis mais baixos da sociedade. Mas ainda em vida, sua influência alcançou os mais altos níveis do governo romano e foi ainda mais longe após sua morte. Pelos próximos 2000 anos, suas palavras e sua vida inspirariam tanto grandes ações que beneficiam sociedades e pessoas, quanto justificariam guerras e mortes. Quem é esse homem que influenciou governos, monarquias, religiões e indivíduos ao redor do mundo? Qual era sua missão? Qual era sua natureza? Ele era apenas um homem? Ou era algo mais? Por que sua vida gerou tanto debate e sua mensagem tantas interpretações? Para responder a essas perguntas, estudiosos examinaram a vida e a época de Jesus em grande detalhe, chegando a muitas conclusões que abrangem um amplo espectro. Em uma ponta desse espectro, encontramos estudiosos que acreditam que Jesus era apenas um homem, sem natureza divina e sem ligação com um ser onisciente como o Deus cristão. Um estudioso religioso contemporâneo, Reza Aslan, recentemente causou polêmica com seu novo livro, Zelota, A Vida e a Época de Jesus de Nazaré, no qual chega a essa conclusão e sugere ainda que Jesus era, na verdade, um revolucionário judeu que pretendia formar um exército para lutar contra os romanos. Na outra ponta do espectro, encontramos muitos cristãos que veem Jesus como Deus, em forma humana na Terra. Essas são as únicas duas interpretações de Jesus que podemos extrair da Bíblia? O que existe entre essas duas visões tão diferentes de Jesus e de quem ele foi? Se houver outras possibilidades, como devemos proceder para aprender sobre a verdadeira natureza de Jesus? Para começarmos nossa busca sobre a vida e a natureza de Jesus, devemos primeiro olhar para o que as Escrituras dizem diretamente sobre ele. Ao examinar a natureza de Jesus, é importante entender que ele existia antes de viver na Terra. Uma tradução direta do texto grego de João 1.1 nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com o Deus, e o Verbo era um Deus. O termo verbo vem da palavra grega logos, que João mais tarde define como sendo Jesus antes de sua vida na Terra. Essa tradução direta do texto grego original nos mostra que Jesus estava com Deus no princípio, não como o Deus Pai eterno, mas como um ser separado que trabalhou junto com Deus para criar o universo. Quando Adão pecou no Jardim do Éden, Jesus deixou sua existência celestial como Logos, de forma voluntária, para que pudesse salvar a humanidade sacrificando-se no lugar de Adão. Em 2 Coríntios 8-9, Paulo fala sobre o sacrifício dizendo: pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vocês se fez pobre, para que por meio de sua pobreza vocês se tornassem ricos. Para explicar brevemente por que Jesus precisou expiar o pecado de Adão, precisamos voltar à relação especial e direta de Adão com Deus. Porque Adão tinha uma relação muito próxima com Deus, e porque ele foi criado perfeito. Havia expectativas especiais colocadas sobre ele. Quando ele falhou em cumprir a única regra que lhe foi dada, de não comer do fruto da árvore do conhecimento, o pecado de Adão tornou-se o pecado de todos os seus descendentes, porque aos olhos de Deus, todos os filhos de Adão foram contaminados por esse pecado. Deus não pode contemplar o mal, e a justiça é um de seus atributos centrais. E assim, um sacrifício correspondente era necessário para restaurar a humanidade ao favor de Deus. Esse sacrifício correspondente precisava ser uma vida humana perfeita, porque Adão era um humano perfeito, não um ser divino. Para equilibrar a balança desestabilizada pelo pecado de Adão, Jesus veio à Terra voluntariamente como um homem, para viver e morrer como homem, e pagar o preço do pecado de Adão.
Para ser considerado perfeito, Jesus teve que seguir as leis estabelecidas para o povo judeu no Antigo Testamento, o que ele fez completamente. Se Jesus tivesse vindo à Terra como um ser espiritual, não importaria o quão perfeitas fossem suas ações, elas não seriam as de um homem humano e, portanto, não seriam um preço equivalente pelo pecado de Adão. Reconhecer que Jesus era um ser humano enquanto esteve na Terra é essencial para entender que o pecado de Adão foi apagado quando Jesus cumpriu sua tarefa de viver a vida de um homem perfeito. Em 1 Coríntios 15:22, lemos que, assim como em Adão todos morrem, em Cristo todos serão vivificados. E a partir disso, entendemos que, uma vez cumprida a tarefa de Jesus, ele apagou a transgressão que a humanidade havia herdado de Adão. Quando isso aconteceu, a humanidade foi restaurada ao favor de Deus e recebemos uma nova oportunidade de ter um relacionamento com Deus e, através do seu perdão, viver sem pecado. Para apoiar a crença de que Jesus era um homem, podemos observar diversos trechos na Bíblia onde sua natureza humana é destacada. Ele é chamado de Filho do Homem em todo o Novo Testamento. Também nos é dito que Deus criou Jesus um pouco menor que os anjos, como explica o Salmo 8:5. Pois tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e honra. Jesus também foi chamado de homem por outras pessoas ao longo de seu ministério. 1 Timóteo 2:5 descreve Jesus não apenas como um homem, mas também como um mediador. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus. Agora gostaríamos de analisar seu ministério e por que ele chamou homens para segui-lo. Quando ele poderia ter vivido uma vida reclusa, o que já seria suficiente para cumprir os requisitos de um homem perfeito. Discutimos anteriormente que alguns estudiosos sugeriram que o plano de Jesus era criar um exército convertendo judeus à sua causa e, então, iniciar uma revolução para derrubar os romanos. Para responder a esse pensamento, gostaríamos de citar João 18:36, que diz: Jesus respondeu: O meu reino não é deste mundo. Se fosse, os meus servos lutariam para impedir que eu fosse preso pelos líderes judeus. Mas agora o meu reino é de outro lugar. Jesus está dizendo que o seu reino não é deste mundo, que as pessoas não são seus servos e que este não é o momento de lutar. Jesus não estava tentando estabelecer um reino aqui na Terra porque essa não era sua missão naquele momento. Jesus procurava verdadeiros seguidores, aqueles que buscassem a verdade e realmente o aceitassem e servissem. Jesus sabia que nem todos poderiam aceitá-lo como o Filho de Deus, porque seus olhos estavam cegos por Satanás. Uma vez que esses poucos tenham sido encontrados e a humanidade tenha aprendido suas lições com o pecado, todas as pessoas que já viveram serão restauradas e terão a oportunidade de conhecer e seguir Jesus. Já falamos sobre a natureza de Jesus, seu propósito e seu ministério, mas o que mais sabemos sobre o único Filho de Deus? Sabemos que, nas profecias, Jesus recebeu vários títulos e funções. Sabemos que ele era perfeito. Hebreus 7:26. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus. Ele é o Salvador do mundo. João 3:17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Talvez o mais importante seja que ele é um conselheiro e o príncipe da paz. Uma paz para a qual ele nos conduzirá, oferecendo conselho e mediando o relacionamento entre a humanidade e Deus. Miqueias 4:3 até nos diz como será essa paz. Eles transformarão suas espadas em arados e suas lanças em podadeiras. Nação não levantará espada contra nação, nem aprenderão mais a guerrear.